Você conhece o John Constantine? John Constantine é o mago da DC Comics. Você deve estar pensando um mago como Harry Potter ou Gandalf do Senhor dos Anéis. Mas a diferença é que ele é um mago bem pé no chão e o universo dele é bem mais realista. Não tem todas aquelas fantasias, pelo contrário, é bem mais cruel, bizarro e frio do que você imagina. Se você não conhece o personagem, nesse vídeo eu vou te apresentar uma das melhores e mais engraçadas histórias do personagem. Nessa história o cara simplesmente engrana não só o demônio, mas 3 demônios que são líderes do inferno para conseguir a sua vida. Então é importante você ficar até o final e prestar atenção no desenrolar dessa história. Então vamos lá. Essa história começa no arco Hellblazer Infernal, escrito por Garth Ennis, que é o mesmo escritor e roteirista que criou The Boys em quadrinhos, que hoje em dia é a série de heróis que está fazendo maior sucesso. Esse roteirista é conhecido pelo seu humor seco e principalmente pela sua violência explícita nos quadrinhos. Se você for numa biblioteca e encontrar quadrinhos infantis, com certeza o Garth Ennis não vai ser um dos escritores que vai estar nessa prateleira. Mas se for atrás de quadrinhos adultos, você vai encontrar bastante Garth Ennis em vários quadrinhos, um mais bizarro que o outro. E ele é o escritor dessa fase infernal, que é dita por muitos como a melhor fase do Constantine. A história já começa com John Constantine descobrindo que está prestes a morrer devido a um câncer no pulmão. O motivo era bem óbvio: Constantine era viciado em fumar. Ele fumava 1,5 maço de cigarro por dia, o que dava mais ou menos mais de 20 cigarros todos os dias. E é óbvio que isso ocasionou esse câncer no pulmão. Daí então o personagem fica muito abalado e refletindo sobre a sua vida e arrumando um jeito de lidar com a morte. Depois de muito refletir e passar por muitas coisas, ele buscou vários tipos de ajuda, visitou vários amigos atrás de uma solução para se livrar desse problema. Nesse meio tempo, muitas das suas assombrações o perturbavam, porque Constantine é um mago, mas diferente de um mago como Gandalf ou Harry Potter, a magia usada no universo do Constantine é a mesma do mundo atual, uma magia que pede um alto preço. Infelizmente, Constantine pagou esse preço em sua vida. Ele acidentalmente acabou deixando uma criança inocente presa no inferno e condenou todos os seus inimigos à morte um por um. Isso tudo graças à sua arrogância e teimosia ao entrar para o mundo da magia. Então desde então ele usa somente o básico da magia, mas principalmente o seu bom e velho poder da lábia. Constantine já tinha consultado vários tipos de pessoas até que ele lembra de um amigo. Esse um amigo também estava prestes a morrer de câncer. A diferença é que era uma doença por causa da bebida. Já a de Constantine por causa do cigarro. Já que os dois grandes amigos estavam prestes a morrer, eles aproveitam o tempo para beber a melhor bebida de todas. Debaixo da casa desse amigo havia na verdade um santuário que transformava qualquer coisa em bebida, e a bebida era a mais saborosa de todas. Até que depois de encher a cara por bastante tempo, Constantine e seu amigo se despedem. O amigo de Constantine morre nesse exato momento. Após isso, Constantine sobe as escadas e antes de sair, encontra com um dos demônios que é considerado um dos cabeças do inferno, um dos 3 responsáveis por equilibrar todo o círculo infernal. Esse demônio entra para buscar a alma do seu grande amigo. Ele revela que o seu amigo tinha feito um pacto com ele, que em troca dele ter todas as melhores bebidas do mundo, ele venderia sua alma para esse mesmo demônio. E o demônio vai reivindicar sua alma. Porém, no dia que foi feito o pacto, o amigo de Constantine exigiu que esse demônio fosse buscar sua alma às meia-noite em ponto do mesmo dia que ele havia falecido. Constantine aproveitou isso e usou a sua lábia em seu favor. Faltava 5 minutos para meia-noite, então ele oferece uma bebida para o demônio, porém o demônio não sabia que aquela bebida continha água benta, e então aquela água benta destrói o demônio e lança ele de volta para o inferno. Dito isso, a alma do amigo de Constantine é salva e ao invés dele ser levado ao inferno pelo demônio, ele é levado para o céu. Constantine fica alegre porque pelo menos um dos seus amigos ele conseguiu salvar. Porém, ele continua condenado à morte, então ele faz mais uma busca e tenta mais uma vez buscar uma solução para o seu problema, e encontra vários de seus conhecidos. Um deles é o próprio anjo Gabriel, que inclusive o filme de Constantine adapta uma cena semelhante, bem parecida com o que aconteceu realmente no quadrinho. Porém, esse encontro com o anjo Gabriel foi mais frustrante do que aproveitoso. E mais uma vez Constantine volta a estaca zero e entrega-se à morte. Ele decide visitar o túmulo da sua mãe e também fazer uma última visita à sua irmã, que ainda não sabia da notícia, mas acreditava que tudo aquilo era consequência do envolvimento do seu irmão com a magia. E então ele avisa a irmã e se despede dela, dando um último abraço. Mais uma vez, Constantine visita um velho amigo que ele conheceu
durante a descoberta do seu câncer. Esse mesmo amigo também sofria câncer e ele tem uma última conversa com ele e se despede dele. Esse mesmo amigo também estava à beira da morte. Depois disso, mais uma vez, Constantine cria a sua última opção, a opção que o salvaria da morte e o tornaria um alvo grande no inferno. Já à beira da morte, mal conseguindo erguer suas mãos, Constantine faz um ritual e invoca um demônio. Nessa mesma noite, ele faz um pacto com esse mesmo demônio, exigindo que o demônio faça um trato em troca da sua alma. Eles fecham um acordo e o demônio sai. Pouco tempo depois, Constantine limpa aquele mesmo ritual e começa um outro ritual, invoca um outro demônio e faz um pacto com esse mesmo demônio. Após isso, Constantine se resolve fazer um alto sacrifício, para não dizer outra palavra. E quando ele está à beira da morte, um mesmo demônio que foi atrás da alma do seu amigo aparece. Ele quer a alma de Constantine por ter o insultado e o feito passar vergonha na terra. Foi aquele mesmo que bebeu a bebida com Constantine, que estava com água benta. Porém, enquanto eles conversam, outros dois demônios aparecem. E aí rola a maior discussão sobre quem vai conseguir a alma do Constantine, já que ele fez um pacto com os dois demônios e esses dois demônios tinham o direito da alma dele e tinha mais o outro demônio que também estava interessado na alma dele. Esses três demônios eram essenciais para o equilíbrio do inferno. Se qualquer um deles perdesse, o inferno seria destruído e reinaria somente o céu. Então, eles descartaram a possibilidade de um combate ou de uma guerra. Restou apenas uma opção: restaurar a saúde de Constantine, tirando aquele câncer do corpo dele e praticamente o ressuscitando. Foi a única escolha que eles decidiram, que não teria como consequência a destruição do inferno. É até então que os três se unem e realmente curam Joe Constantine. Depois disso, Joe Constantine está totalmente curado e ainda sai como o principal beneficiado de tudo aquilo. Ele conseguiu fazer os três demônios de trouxa na mesma noite. E além disso, aqueles demônios ficam responsáveis pela própria saúde do Constantine, já que quando Constantine morrer, eles vão ter que entrar em guerra e destruir o inferno, que é, no caso, a casa que eles moram. Enquanto aqueles que são fiéis a Deus têm os anjos da guarda, Constantine naquele momento conseguiu os seus demônios da guarda. Qualquer acidente ou qualquer risco de vida que o Constantine corresse, esses demônios teriam que cuidar dele para que, quando fosse cobrar a alma de Constantine, não houvesse uma guerra no inferno. E a história termina com Constantine dando um cotoco para aqueles três demônios. Tudo isso foi uma mistura de esperteza com vingança, já que Constantine considera aqueles demônios muito arrogantes, tão arrogantes a ponto de nem se preocuparem com aquela alma que eles estão levando. Afinal, Constantine já era um nome conhecido em todo o inferno devido às outras coisas que ele havia feito. Então, antes de fazer um acordo com Constantine, os demônios precisavam pelo menos ter em consideração o que ele havia feito em seu passado e por que a alma dele era tão desejada no inferno. Todos os três demônios juram vingança e sofrimento para o Constantine, mas Constantine simplesmente ignora e oferece o dedo no meio para todos eles. E assim se encerra essa história. Nesse vídeo eu dei somente um resumo bem básico, mas se você quiser ler, está disponível para você encontrar em encadernados, até em sebos e até mesmo online, que é bem mais fácil você ler tudo de uma vez só. Esse é somente o primeiro encadernado da fase do Garth Ennis, que já começa muito bem. E esse foi o vídeo falando só um pouco sobre um dos feitos de Joe Constantine. Ele é muito mais traiçoeiro e esperto do que você imagina. Mas nesse vídeo, contamos aqui a história de um homem que conseguiu enganar os três reis do inferno, entre aspas. O resto desse personagem rende muitos vídeos nesse canal. Então eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Comente aí se você já conhecia o personagem, comente aí se você gosta do filme, se você espera que tenha um outro filme e se você também quer outros vídeos parecidos. Então é isso, espero que vocês fiquem bem e até o próximo vídeo.